Bom, hoje nós vamos discutir as leis de Newton e suas aplicações. É com grande satisfação que preparo este material para você. Desejo que você se divirta buscando as soluções das questões apresentadas aqui e que este material sirva de estímulo para que você goste cada vez mais de física. Faça a sua inscrição no meu canal, pois só assim você fica informado das novas publicações. Tem outra coisa também. No canto superior direito deste canal, você pode também acessar outro canal com o nome Enigma. É, é um canal que eu criei recentemente e lá você pode se divertir, aprender vários truques e mágicas bem interessantes. Então, para relaxar, acesse depois o canal Enigma. Desejo a todos bons estudos e continue acessando este canal. Questão 45. Três forças horizontais atuam no corpo. Determine as componentes x e y da força resultante. Determine também o módulo, a direção e o sentido desta força. Bom, para a gente responder a questão, vamos fazer o seguinte: nós temos que decompor as forças nos seus componentes ortogonais, ou seja, encontrar os componentes da força de cada uma das forças na direção x e y. Bom, para fazer isso, nós vamos utilizar as fórmulas fx igual a f cosseno θ. Isso aqui projeta a força na direção do eixo x, e f sendo θ, isso aqui vai me dar o componente da força na direção do eixo y. Agora, fique atento a esse ângulo θ. Esse ângulo θ é medido a partir do eixo x positivo no sentido anti-horário. Bom, vamos começar com a força de 200 newtons. Neste caso, para a gente encontrar os seus componentes na direção x e y, é só pegar os 200 e multiplicar pelo cosseno de 30, onde encontramos 173,2, e 200 vezes o seno de 30, onde encontramos 100 newtons. Então, assim, nós obtemos os componentes da força de 200 newtons nos eixos x e y. Agora, vamos repetir o processo para as demais forças. Para a força de 300 newtons, o ângulo que temos que colocar nessa fórmula é 135, que é, no caso, 180 né, menos 45, o que dá 135. E a gente usa a mesma fórmula aqui para obter esses componentes. 300 vezes o cosseno de 135 e 300 vezes o seno de 135, o que nos dá esses valores mostrados aqui na tela. Bom, agora nós vamos fazer o mesmo com a força de 155 newtons. Neste caso, vamos somar 180 mais 53, o que dá 233, e multiplicar pelo o cosseno desse ângulo pelo 155, que dá menos 93,28, e seno de 233 vezes o seno vezes 155, o que dá menos 123,8. Assim a gente obteve os componentes das três forças nos eixos x e y. Agora vamos determinar a resultante. Bom, para a gente encontrar a resultante na direção x, basta somar os componentes dessas forças no eixo x. 173,2, menos 212,1 e menos 93,28, o que dá menos 132,2 newtons. Para a gente encontrar a força, os componentes da força, o componente da força resultante na direção y, basta somar os componentes dessas forças no eixo y, ou seja, 100, 212,1 e menos 123,8, o que dá 188,3. Bom, então assim encontramos os componentes, né, os componentes x e y da força resultante, respondendo uma parte desse problema. Agora vamos achar o módulo desta força resultante. O módulo, neste caso, é calculado pela expressão raiz quadrada da soma dos quadrados desses componentes, o que dá 230 newtons. Bom, agora vamos encontrar a direção. Para encontrar a direção, usamos a expressão θ, a direção, no caso aqui o ângulo, formado com eixo x, vai ser o arco tangente de RY sobre RX, o que nos dá menos 54,9 graus. Bom, vamos ilustrar esse ângulo aqui no eixo, no sistema de coordenadas. Nós temos aqui o ângulo θ encontrado. Bom,
esse aqui é o ângulo procurado, que pode também ser dado em medida a partir do eixo x positivo no sentido anti-horário. Nesse caso, nós vamos fazer a seguinte operação: pegar 180, né, e subtrair de 54,9. Então, 180 menos 54,9 dá aproximadamente 125 graus. E assim a gente responde esta questão. Questão 46. Um trabalhador aplica uma força horizontal constante de módulo igual a 20 newtons sobre uma caixa de massa igual a 40 kg, que está em repouso sobre uma superfície horizontal com atrito desprezível. Qual é a aceleração da caixa? Bom, este problema é bem elementar. O que devemos fazer é aplicar a segunda lei de Newton para determinar a aceleração da caixa. Bom, pela segunda lei de Newton, a gente sabe que a aceleração pode ser obtida dividindo a força resultante pela massa da caixa. Como aí no problema a força é citada como 20 newtons, então basta dividir 20 newtons pela massa, que é 40 kg, o que dá meio metro por segundo ao quadrado. E assim a gente resolve esta questão. Bom, aqui eu chamo a atenção que este material não deve ser comercializado. Ele está disponível no canal do professor Antônio, né? Antônio Santos Halliday, e, portanto, não pode ser comercializado. Esse é totalmente grátis. Questão 47. Uma garçonete empurra uma garrafa de ketchup de massa igual a 0,45 kg ao longo de um balcão liso e horizontal. Quando a garrafa deixa a sua mão, ela possui velocidade de 2,8 metros por segundo, que depois diminui por causa do atrito horizontal constante exercido pela superfície superior do balcão. A garrafa percorre uma distância de 1 metro até parar. Qual é o módulo, a direção e o sentido da força de atrito da garrafa sobre o balcão? Bom, aqui está uma ilustração mostrando o que está ocorrendo. A garrafa de ketchup se desloca da esquerda para a direita com uma velocidade que vai diminuindo devido à força de atrito. Primeiro vamos determinar a aceleração da garrafa, observando que nós temos a velocidade inicial, que é zero, né? Não, desculpe, a velocidade inicial é 2,8 metros por segundo. A velocidade final é zero, porque depois de um certo tempo ela para. E isso acontece depois que ela percorre 1 metro. Então a gente pode substituir aqui os valores da velocidade. Velocidade final zero, pela expressão de Torricelli. Nós temos que a velocidade final é zero, a velocidade inicial é 2,8. 2 vezes a aceleração vezes a distância. Isso dá, resolvendo, isso dá aproximadamente menos 3,9 metros por segundo ao quadrado. Este é o valor da aceleração. Bom, aqui aparece a força de atrito. Então, no movimento aparece uma força de atrito que atua na garrafa. E essa força de atrito é que acaba diminuindo a velocidade da garrafa. Então, pela segunda lei de Newton, a força resultante na direção horizontal é a própria força de atrito, que pode ser obtida, no caso, multiplicando a massa vezes a aceleração, ou seja, 0,45, que é a massa, vezes a aceleração, que é menos 3,9. Esse resultado dá menos 1,8 newtons, que é a resposta do problema. Então, o módulo da força de atrito é 1,8 newtons e essa força é dirigida da direita para a esquerda. Respondemos assim a questão 47. Questão 48. Um trabalhador de um armazém empurra uma caixa ao longo de um piso, como indicado na figura abaixo, aplicando uma força de 10 newtons de cima para baixo, formando um ângulo de 45 graus abaixo da horizontal. Ache os componentes horizontais e verticais desta força. Para isso, vamos estabelecer um sistema de coordenadas e, por questão de comodidade, eu vou adotar o eixo Y apontado para baixo. A força é representada no gráfico ao lado, como mostra a figura. Nós temos aqui a força de 10 newtons. O ângulo é de 45 graus, quer dizer, o ângulo formado entre a força e o eixo X é de 45 graus. Para a gente determinar os componentes da força na direção X, basta multiplicar
a força, que é 10 newtons, vezes o cosseno de 45. E para a gente obter o componente na direção y, basta multiplicar a força pelo seno de 45. Então, fazendo isso, a gente encontra os seguintes valores: 10 vezes o cosseno de 45, que dá 7,1, e Fy também dá o mesmo valor, 7,1. Então, está aí a resposta dessa questão. Bom, aqui eu convido a vocês a acessar o meu novo canal Enigma, e lá você vai se divertir aprendendo vários truques bem interessantes. Clique no canto superior direito deste canal que você está acessando, que vocês conseguem acessar o canal Enigma, e lá vocês vão se divertir. Questão 49. Um homem está puxando uma mala para cima ao longo da rampa de carga de um caminhão de mudanças. A rampa possui um ângulo de 20 graus e o homem exerce uma força F para cima, cuja direção forma um ângulo de 30 graus com a rampa. Qual deve ser o módulo desta força necessária para que o componente Fx paralelo à rampa possua módulo igual a 60 newtons? E letra B, qual deve ser o módulo do componente Fy neste caso? Pois bem, vamos estabelecer um sistema de coordenadas, mostrado aqui na figura. Por outro lado, a gente sabe também que o valor do componente da força paralelo à rampa é conhecido. Esse valor é de 60 newtons, como foi dado aqui. E aqui está ilustrado. Então, para a gente encontrar esta força que o homem está aplicando, basta lembrar que este componente pode ser obtido multiplicando a força pelo cosseno, no caso de 30 graus, e não de 20, nem da soma, porque eu conheço o componente da força paralelo à rampa. E, portanto, esse valor pode ser obtido por essa expressão. Isolando F, basta dividir o componente da força, que é 60 newtons, pelo cosseno de 30, o que dá 69,3 newtons. E para a gente responder a letra B, aí a gente pode usar agora, que é encontrar o componente da força na direção y, este valor a gente pode obter multiplicando a força, que já foi encontrada, pelo seno de 30, o que dá, no caso, 34,6 newtons. Então, está aí o resultado, ok? Então, espero que tenham compreendido. Questão 50. Um portuário aplica uma força horizontal constante de 80 newtons a um bloco de gelo sobre uma superfície horizontal lisa. A força de atrito é desprezível. O bloco parte do repouso e se move a 11 metros em 5 segundos. Pergunta-se, qual é a massa do bloco de gelo? Se o portuário parar de empurrar o bloco depois de 5 segundos, qual será a distância percorrida pelo bloco nos 5 segundos posteriores? Pois bem, aqui está uma ilustração. Nós temos aqui o bloco sendo submetido a uma força F de 80 newtons. Bom, para a gente obter a aceleração desse bloco, é só lembrar que a distância percorrida é calculada multiplicando a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, já que a velocidade inicial é zero. Isolando aqui a aceleração, a gente acha que a aceleração é 2 vezes essa distância, dividido pelo tempo ao quadrado. A distância é de 110, no caso aqui é 11 metros. Então, 2 vezes 11 dividido por 5 ao quadrado dá 0,88 metros por segundo ao quadrado. Assim a gente encontra a aceleração. E agora a gente pode achar a massa pela segunda lei de Newton. Pela segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a massa é o quê? É a força dividido pela aceleração, que já foi encontrada como 0,88. Então, isso dá 90,9 kg, o que a gente responde à primeira letra, que é a letra A. Bom, na letra B pergunta, se o portuário parar de empurrar o bloco depois de 5 segundos, qual será a distância que o bloco percorre nos 5 segundos posteriores? Ora, se ele parar de empurrar, o bloco vai continuar pela primeira lei de Newton, mantendo a velocidade que adquiriu no momento em que ele deixou de aplicar força. Então, nós temos que determinar esta velocidade. Bom, vamos calcular a velocidade no momento exato que ele deixou de aplicar a força. Nesse caso, lembrar que a velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Ou seja, vai ser 0, que é a velocidade inicial, mais a aceleração, que é 0,88, vezes o tempo, que é 5 segundos. Isso dá 4,4 metros por segundo. Agora, nos 5 segundos seguintes, é só multiplicar esta velocidade por 5.
né? A distância percorrida vai ser a velocidade vezes o tempo, que é 4,4, que é a velocidade, vezes o tempo, que é 5 segundos, o que dá 22 metros, e assim a gente responde a questão 50. Questão 51. Um gato de 2,75 kg move-se em linha reta ao longo do eixo X. A figura mostra um gráfico do componente X da velocidade deste gato em função do tempo. Pergunta-se qual é o valor da força resultante máxima que atua sobre este gato. Bom, para a gente responder esta questão, primeiro vamos determinar as acelerações em cada trecho. Para isso, você tem que ficar atento ao gráfico da velocidade em função do tempo. Neste caso, você obter a aceleração pelo coeficiente angular da reta tangente à curva do gráfico da velocidade em função do tempo, que neste caso são retas, são semi-retas. Para isso, para a gente obter o valor da aceleração no trecho correspondente entre 0 e 2 segundos, basta dividir a variação da velocidade, que é 8 menos 0, pelo intervalo de tempo, que é 2 segundos, o que dá 4 metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração no trecho de 0 a 2 segundos. No trecho correspondente a entre 2 e 6 segundos, a gente nota que a velocidade não variou. Por isso, a aceleração é nula, já que a aceleração é a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Nesse caso, não variou a velocidade. E no trecho após 6 segundos, a gente nota que a aceleração vale 1 metro por segundo ao quadrado, porque é só pegar aqui dois pontos desse gráfico. Nesse caso, vamos pegar aqui 6 e 8, o intervalo de tempo correspondente a 8 e 10 metros por segundo ao quadrado. E aí vai dar 10 menos 8, que é a variação da velocidade, pelo intervalo de tempo, que é 8 menos 6, o que dá, nesse caso, 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a gente tem aí três valores de acelerações, 4, 0 e 1. O valor máximo da aceleração vai nos dar o valor máximo da força resultante, o que a gente responde a essa primeira pergunta. Então, fazendo a conta, é só multiplicar a massa, que foi dada como 2,75, pelo valor máximo da aceleração, que é 4. Isso dá 11 newtons. Pergunta-se também quando esta força ocorre. Bom, esta força ocorre entre 0 e 2 segundos, então nos 2 primeiros segundos. Bom, para a gente responder agora a letra B, né, quando a força resultante sobre o gato é zero, neste caso a gente já sabe, é no trecho que a velocidade não variou, é de 2 a 6 segundos. Isso responde a letra B. E a letra C pergunta qual é o valor da força resultante no instante 8,5 segundos. Ora, neste caso a gente tem que saber qual é o valor da aceleração. E a gente sabe que no trecho depois de 6 segundos, a aceleração já foi calculada como 1 metro por segundo ao quadrado. Então, basta a gente multiplicar a massa por esta aceleração, que a gente obtém o valor da força no momento 8,5 segundos ou qualquer momento posterior a 6 segundos. Então, isso nos dá 2,75 newtons, que é a massa vezes a aceleração naquele trecho. Então, está aí o resultado da questão 51. Questão 52. 3 astronautas, impulsionados por mochilas a jato, empurram e guiam um asteroide de 120 kg em direção a uma base de manutenção, exercendo as forças mostradas na figura, com F1 igual a 32 newtons, F2 55 newtons, F3 41 newtons e o ângulo θ1, o ângulo formado entre F1 e o eixo X, é 30 graus, e o ângulo formado entre F3 e o eixo X, θ3, igual a 60 graus. Determine a aceleração do asteroide em termos de vetores unitários e determine também a aceleração do asteroide com um módulo e um ângulo em relação ao eixo X positivo. Pois bem, primeiro tenha em mente que nós queremos determinar aqui a aceleração do asteroide de duas formas, na forma de vetores unitários e a outra forma expressando o módulo da aceleração e o ângulo que ela faz com o eixo X positivo. Para responder esta questão, vamos encontrar os componentes de cada força nos eixos X e Y. Essa é a primeira coisa que temos que fazer. Para a gente encontrar o componente da força 1 em relação ao eixo X positivo, em relação a esse eixo, basta multiplicar o módulo da força vezes o cosseno do ângulo.
Nesse caso é 32 vezes o cosseno de 30, o que dá 27,7 newtons. Para a gente encontrar o componente da força 1 na direção do eixo y positivo, basta multiplicar o valor da força, o módulo da força 1, vezes o seno do ângulo que ela faz com o eixo x. Nesse caso é 30 graus. Então, multiplicando dá 16 newtons. Bom, vamos repetir esse processo para as demais forças. Para a força 2, basta multiplicar o módulo da força 2 vezes o cosseno do ângulo que a força 2 faz com o eixo x positivo, que nesse caso é 0 graus, já que ela está sobre o eixo do x. E no caso aqui dá 55 newtons. E F2y, o componente dessa força 2 em relação ao eixo y, isso aqui é 0, já que ela está sobre o eixo x. Ou então, você multiplica 55 vezes o seno de 0, o que vai dar 0. Bom, F3, a força 3, ela faz um ângulo de 60 graus em relação ao eixo x. Bom, medindo no sentido horário, esse ângulo é de menos 60 graus. Se a gente for medir no sentido horário, ok? No sentido horário, temos que usar o sinal menos para expressar esse sentido. Isso vai nos dar 41, que é o módulo da força, vezes o cosseno de menos 60, o que dá 20,5 newtons. E F3 na direção do eixo y, é só pegar o módulo da força 3, multiplicar pelo seno de menos 60, o que a gente encontra menos 35,5 newtons. Então, está aí os componentes das forças 1, 2 e 3 nas direções x e y. Agora, vamos encontrar a resultante dessas forças na direção x. Para a gente encontrar a resultante, basta somar os componentes das forças na direção x. E esse resultado dá 103,2 newtons. A aceleração que que o asteroide adquire na direção x, que aí a gente já encontra os componentes da aceleração da resultante na direção x, pela segunda lei de Newton, é só pegar a força resultante na direção x e dividir pela massa. Então, é pegar o 103,2 e dividir pela massa do asteroide, que é 120 kg. Isso dá 0,86 metros por segundo ao quadrado. Da mesma forma, o módulo o valor da resultante na direção y, é só pegar aqui e somar os componentes da resultante na direção y. Isso nos dá menos 19,5. Então, basta somar 16 mais 0 mais menos 35,5, o que dá menos 19,5 newtons. E aí a gente pode encontrar o componente da resultante na direção y, que nesse caso dá menos 0,16 metros por segundo ao quadrado. É só pegar o valor da resultante, que é menos 19,5, e dividir pela massa, que é 120. E a gente encontra menos 0,16 metros por segundo ao quadrado. Agora a gente já pode responder assim a primeira pergunta, né? Expressar a aceleração em termos de vetores unitários. Eu já tenho os componentes da aceleração na direção x e na direção y. Então, é só pegar aqui e multiplicar esses componentes pelos vetores unitários i e j. Então, nós temos aqui a aceleração como função dos vetores unitários i e j. Agora, a gente pode encontrar o módulo da aceleração e o ângulo que ela faz com o eixo x positivo. Vamos achar primeiro o ângulo, a direção. Para a gente encontrar a direção, basta lembrar que a direção é obtida pelo arco tangente da razão entre os componentes da aceleração no eixo y e no eixo x. Isso, usando a calculadora, dá menos 11 graus, né, aproximadamente, com dois algarismos significativos. Então, é menos 0,16, que é o valor da componente y, dividido por 0,86 e calcula o arco tangente disso daqui, dá aproximadamente menos 11 graus. Falta agora determinar o módulo da aceleração. O módulo da aceleração é só lembrar que é obtido pela raiz quadrada da soma dos quadrados dos seus componentes, o que dá 0,86, já que os componentes já foram obtidos aqui. Então, aí respondemos a questão 52, né? A questão que envolve aí os astronautas empurrando o asteroide. Questão 53. Determine o coeficiente de atrito μ para que um objeto de massa m permaneça em repouso em um plano inclinado por um ângulo θ. Bom, antes de resolver a questão, vamos fazer uma ilustração gráfica,
mostrando aqui o que é que nós temos. Nós temos um plano inclinado. Neste plano inclinado, nós temos um bloco de massa m. Vamos identificar as forças que atuam na direção do plano. Neste caso, nós temos a força de atrito, né, que atua no sentido de sustentar esse bloco, e o componente do peso na direção do plano. Nesse caso, eu vou chamar de Px. Bom, para que o bloco não escorregue, é claro que nós vamos igualar Px à força de atrito. E aí a gente tem a situação de equilíbrio. Bom, o componente do peso na direção x é fácil, é só multiplicar o peso vezes o seno do ângulo θ. Nesse caso, Px é P seno θ. E a força de atrito é igual a Px. Vamos igualar essas duas forças para manter aí o objeto em equilíbrio. Agora vamos identificar as forças na direção perpendicular ao plano. Nós temos a força normal e temos o componente do peso na direção y, que é Py. Vamos igualar essas forças. Então, a força normal é igual a Py, onde Py é P cosseno de θ. Então, com essas duas equações aqui, nós podemos determinar o coeficiente de atrito. Bom, para isso vamos dividir a equação 1, ok, pela equação 2 e lembrar que os componentes do peso é calculado por essas expressões. Então, está aqui a força de atrito dividido pela força normal. Isso aqui é igual a Px dividido por Py, que nesse caso é P seno θ, dividido por Py, que é P cosseno θ. Simplificando aqui o peso, lembrando que seno por cosseno dá tangente. Lembrando que a força de atrito é calculada multiplicando o coeficiente de atrito vezes a força normal. Isso aqui é a expressão que determina o valor da força de atrito. Então, a gente vai cancelar aqui a força normal com a força normal e a gente encontra aqui o coeficiente de atrito. Então, para obter o coeficiente de atrito, basta determinar a tangente desse ângulo. Está aí um método experimental muito importante para a gente determinar o coeficiente de atrito. Basta, então, pegar um plano, uma superfície plana, inclinar e ir até que o bloco comece a deslizar. E aí você medir esse ângulo. Se você medir esse ângulo e calcular a tangente, você tem o valor aí do coeficiente de atrito entre o bloco e o plano. Questão 54. Embora muitas estratégias engenhosas tenham sido atribuídas aos construtores das grandes pirâmides, os blocos de pedra foram provavelmente içados com o auxílio de cordas. Considere um bloco de 2 toneladas no processo de ser puxado ao longo de um lado acabado, lado liso, da grande pirâmide, que constitui um plano inclinado com um ângulo de 52 graus. O bloco é sustentado por um trenó de madeira e puxado por várias cordas. O caminho do trenó é lubrificado com água para reduzir o coeficiente de atrito estático para 0,40. Suponha que o atrito no ponto lubrificado, no qual a corda passa pelo alto da pirâmide, seja desprezível. Se cada operário puxar com uma força de 689 newtons, que é um valor razoável para o ser humano, quantos operários são necessários para que o bloco esteja prestes a se mover? Bom, vamos ilustrar o problema com esta figura aqui ao lado. Nós observamos aqui na ilustração, né, que a pedra, no momento que começa a se mover aqui sobre o plano inclinado, a gente nota que a força de atrito aponta no sentido e direção indicada na figura e o componente do peso na direção paralela ao plano também tem o mesmo sentido da força de atrito. Então, no momento em que o bloco começa a se mover, a força que o operário tem que exercer corresponde à soma dessas duas forças. Então, a gente pode ilustrar aqui, né, a força como sendo Px, que é o peso multiplicado pelo seno do ângulo que o plano inclinado faz com a direção horizontal, mais a força de atrito, que nesse caso é μ vezes a força normal. Bom, a força normal, não está mostrada aqui na figura, é P cosseno θ, né? A força normal ela é perpendicular à direção do plano. E o Py, ele também é perpendicular à direção do plano, mas no sentido contrário, de tal forma que há igualdade entre essas forças para que haja o equilíbrio. Pois bem,
Aí a gente faz o seguinte, substituindo aqui essas expressões, né? Na expressão correspondente à força, né? O peso é a massa vezes a gravidade vezes o seno de θ, mas a força de atrito, a gente já viu que é μ vezes a força normal. A força normal é o peso vezes o cosseno de θ, é mg cosseno de θ. Bom, então está aqui. Vamos colocar isso em mg, que aparece aqui, o peso, no caso, em evidência, a gente obtém essa expressão. Agora, é só substituir os valores numéricos. A pedra são 2 toneladas, 2.000 quilos. A gravidade vamos tomar como 9,8. Então, vamos multiplicar a massa, que é 2.000 quilos, 2 toneladas, vezes a gravidade, que é 9,8, vezes o seno do ângulo, que é seno de 52, mais o coeficiente de atrito, que é 0,40, vezes o cosseno de 52. Esse resultado dá 20.272 newtons. Essa seria a força necessária para puxar essa pedra. Mas como cada operário exerce uma força de 686 newtons, então basta a gente dividir, para saber o número de operários, basta dividir a força, 20.272, pelo o valor que um operário exerce, que é 686. Bom, este resultado dá aproximadamente 30 operários. Então, seriam necessários 30 operários para puxar uma pedra. Mas mesmo assim, o problema da construção das pirâmides continua um grande mistério aí para a humanidade e dificilmente será descoberto. Questão 55. Um caixote de massa 100 kg é empurrado por uma força horizontal F, que o faz subir uma rampa sem atrito, cuja inclinação é de 30 graus, com velocidade constante. Quais são os componentes da força e da força que a rampa exerce sobre o caixote? Pois bem, vamos identificar as forças que atuam no caixote. Observando a figura, a gente nota que a força F ela faz um ângulo de 30 graus em relação à direção do plano. O componente desta força na direção do plano é calculado multiplicando a força vezes o cosseno deste ângulo, que é de 30 graus. Por outro lado, a gente sabe que o peso, né, a gente pode decompor o peso em dois componentes, Px e Py, em que Px é mg seno de θ, mostrado aí na figura. O que temos que fazer para que o bloco suba com velocidade constante é igualar a força Fx com Px. E é isso aqui que eu faço. Então, F cosseno de θ é igual a mg seno de θ. E aqui a gente isola F. Nesse caso, vai ser mg seno dividido pelo cosseno. Só que seno sobre cosseno é tangente. E a gente obtém uma fórmula para calcular o valor desta força. Bom, a massa vale 100, a gravidade é 9,8, tangente do ângulo, que é 30 graus. Multiplicando, nós encontramos 566 newtons, é o valor da força que atua no caixote. Agora vamos determinar a força que o plano exerce sobre o bloco, sobre o caixote. Nós temos aqui, no caso, o componente da força na direção y, perpendicular ao plano, que pode ser obtida multiplicando a força vezes o seno do ângulo, que nesse caso é 30 graus. E nós temos o componente do peso na direção perpendicular ao plano, que no caso é mg cosseno θ. Bom, a força normal é a força exercida pelo caixote sobre exercida pelo plano sobre o caixote, que nesse caso ela tem que ser igual à soma dessas duas forças. E aí a gente obtém a letra B. Então é exatamente isso que eu fiz. A força normal é igual a F seno θ, que é exatamente essa força, mais o PY, que é mg cosseno θ. Substituindo aqui os valores numéricos, né? 556, que é o valor da força, sendo de 30 mais a massa vezes a gravidade vezes o cosseno de 30. Isso aqui na calculadora nos dá 1.131,7 newtons. Então, está aí o valor da força normal e o valor da força que empurra o caixote para cima. Questão 56. Na figura abaixo, a massa do bloco é 8,5 kg e o ângulo
do plano inclinado é de 30 graus em relação à horizontal. Determine a tensão na corda e ache também a força normal que age sobre o bloco, bem como a aceleração do bloco, caso a corda fosse cortada. Bom, vamos achar aqui então a tensão na corda. Para isso, vamos identificar as forças que atuam na direção do plano, na direção paralela à superfície de apoio. Nós temos o componente do peso na direção x, que pode ser calculada multiplicando o peso vezes o seno do ângulo, que nesse caso é 30 graus. Temos também a força de tração, a força com que o cabo exerce no bloco para sustentá-lo. Bom, no equilíbrio, que é o que nós temos, essas forças se igualam. E aí nós podemos encontrar o componente assim nós podemos encontrar a força de tração no cabo. Neste caso, vamos igualar a tração ao Px, ou seja, tração é igual a P seno θ, o peso é a massa vezes a gravidade, vezes o seno de 30, o que dá 42 newtons. É a resposta da letra A. A letra B pede para encontrar a força normal. Bom, vamos identificar as forças que atuam no bloco na direção perpendicular à superfície de apoio. Nós temos a força normal e temos também o componente do peso na direção y. E no equilíbrio, essas forças se igualam, é o que nós temos que fazer. O PY pode ser obtido multiplicando o peso vezes o cosseno do ângulo. Então, igualando e substituindo os valores numéricos, o peso é a massa vezes a gravidade e o cosseno do ângulo, no caso, é cosseno de 30 graus. Isso dá 72 newtons. Na letra C, ele pede para determinar a aceleração do bloco, se a corda for cortada. Ora, se a corda for cortada, a tração agora vai ser nula e aí o corpo desce de forma acelerada, em que a resultante agora que atua no bloco na direção do plano inclinado é P seno θ. Então, pela segunda lei de Newton, a força é igual a massa vezes a aceleração, e nós podemos achar a aceleração dividindo a força resultante, que no caso aqui é Px, que é mg seno de θ, dividido pela massa. E aí, cancela-se a massa, a gente obtém uma expressão para achar a aceleração neste caso, que é g seno θ. Como a gravidade é 9,8 e o ângulo é de 30 graus, a gente calcula a gente faz esta conta, 9,8 seno de 30, o que dá 4,9 metros por segundo ao quadrado. Respondendo assim a letra C. Questão 57. A figura abaixo mostra um bloco A, o bloco deslizante, de massa 3,3 kg. O bloco está livre para se mover ao longo de uma superfície horizontal, sem atrito, e está ligado por uma corda que passa por uma polia sem atrito a um bloco B, que é o bloco pendente, de massa 2,1 kg. As massas da corda e da polia podem ser desprezadas em comparação com a massa dos blocos. Enquanto o bloco pendente desce, o bloco deslizante acelera para a direita. Determine a aceleração do bloco A, determine também a aceleração do bloco B e determine a tensão na corda. Pois bem, vamos então encontrar as acelerações dos blocos A e B. Para isso, vamos identificar as forças que atuam em cada bloco. Para o bloco deslizante, nós temos na direção perpendicular à superfície de apoio a força normal, que é a força com que a superfície exerce no bloco, e temos o peso do bloco. E aí, no equilíbrio, é claro que essas forças se igualam. Então, a força normal é igual ao peso. Bom, além disso, nós temos a tração, que é a força que atua na corda, e essa força é que faz acelerar o bloco A. Então, pela segunda lei de Newton, a força resultante que atua neste bloco é igual à tração, e essa tração é igual à massa desse bloco vezes a aceleração que ele adquire. Então, está aqui a primeira expressão que a gente adquiriu com o bloco deslizante. Bom, agora vamos estudar o segundo bloco. Nós temos aqui a força resultante, nesse caso, ela no bloco B
é o peso menos a tração, que são as forças que atuam no bloco B. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração, pela segunda lei de Newton. Agora nós temos que resolver esse sistema de equação. Para isso, basta você somar a equação 1 com a equação 2. Se a gente fizer isso, a gente cancela aqui a tração, e aí a gente encontra que a massa vezes a gravidade do bloco pendente é igual à soma das massas do bloco deslizante mais o bloco pendente vezes a aceleração. Isolando aqui a aceleração, a gente obtém a resposta desse problema. Nesse caso, a gente vai pegar a massa do bloco pendente, que no caso é 2,1, multiplicar pela gravidade, que é 9,8, dividido pela soma das massas, que é 3,3 mais 2,1, o que dá 3,8 metros por segundo ao quadrado. Esse é o módulo da aceleração desses dois blocos. Eles têm a mesma aceleração porque eles estão ligados por um cabo. Para a gente determinar agora o valor da tração na corda, no cabo, basta a gente pegar, por exemplo, a primeira equação. E aí, fazendo isso, a gente pega a massa do bloco deslizante, que é 3,3 kg, vezes a aceleração, que já foi calculada anteriormente, que é 3,8. Multiplicando, isso dá 12,5 newtons. E aí sim a gente encontra a tração no cabo. Questão 58. Uma corda puxa para cima uma caixa de biscoito ao longo de um plano inclinado, sem atrito, cujo ângulo é de 30 graus. A massa da caixa é de 5 kg e o módulo da força exercida pela corda é de 25 newtons. Pergunta-se qual é a componente da aceleração da caixa ao longo do plano inclinado. Bom, vamos identificar as forças que atuam no bloco, na caixa, nesse caso. Bom, nós temos a tração, que é a força que puxa a caixa para cima, e temos também o componente do peso na direção do plano inclinado, que eu chamo aqui de Px, que é P seno θ. Neste caso, a gente pode obter a força resultante diminuindo a tração de Px, ou seja, a força resultante é a tração menos Px, menos mg seno θ. Pela segunda lei de Newton, esta relação aqui é igual a massa vezes a aceleração. E aqui a gente pode isolar a aceleração. E aí, substituindo os valores numéricos, a gente tem a tração, que é 25 newtons, menos a massa do bloco, que é 5 kg. A gravidade é 9,8, vezes o seno, nesse caso aqui é de 30 graus. Tudo isso aqui dividido pela massa, que nesse caso é 5 kg. Usando a calculadora, isso dá 0,100 metros por segundo ao quadrado. Então, esta é a aceleração que a caixa vai adquirir neste problema. Questão 59. A figura abaixo mostra uma caixa de massa 3 kg sobre um plano inclinado sem atrito, de ângulo 30 graus. A caixa está ligada por uma corda de massa desprezível a uma caixa de massa 2 kg, situada em um plano inclinado sem atrito, de ângulo 60 graus. A polia não tem atrito e sua massa é desprezível. Pergunta-se qual é a tensão na corda que liga os blocos. Vamos identificar as forças que atuam no primeiro corpo. Bom, na direção do plano, nós temos a força de tração e temos o componente do peso desse bloco na direção do plano, que é no caso Px, que é obtida multiplicando o peso vezes o seno do ângulo, que nesse caso o ângulo é 30 graus. Podemos aplicar a segunda lei de Newton a este bloco. A resultante das forças é igual à massa desse bloco vezes a aceleração. Supondo que o sistema aqui se desloque para a direita, então nós temos a tração menos P1 seno de θ1 é igual a massa vezes a aceleração. Temos a primeira equação. Agora vamos estudar o segundo bloco. Nós temos aqui a tração e temos aqui o componente do peso na direção do plano para esse bloco, que é P seno de θ2, onde θ2 vale 60 graus. Bom, aplicando a segunda lei de Newton a esse bloco, nós temos P2x, que é P2 seno de θ, menos a tração, que está no sentido contrário, é igual a massa desse corpo vezes a aceleração. Bom, para a gente resolver agora esse sistema de equação, temos que somar. Se a gente somar, a gente elimina aqui a tração.
do sistema e a gente encontra a aceleração. É o que eu vou fazer. Então, somando, cancela-se essa tração com esta, dá exatamente este resultado aqui mostrado na tela. Isso aqui é igual, coloca aqui a aceleração em evidência, vai dar a soma das massas, como mostra aqui. Então, eu posso isolar a aceleração e o resultado daqui, a aceleração vai ser igual a quem? Vai ser igual a m2g seno de θ2 menos m1g seno de θ1, que é isso aqui, dividido pela soma das massas. Bom, agora é só substituir os valores numéricos. E aí, substituindo os valores numéricos, né, lembrando que a massa do corpo 1 é 3 kg, do corpo 2 é 2 kg, o θ1 é 30 e o θ2 é 60, a gente encontra 0,45 metros por segundo ao quadrado. Bom, agora que temos a aceleração, podemos encontrar a tração, respondendo assim a questão. Para isso, vamos utilizar a primeira equação. Então, pegando a primeira equação, isolando a tração, vai ficar igual a tração vai ser igual a quem? A massa 1 vezes a aceleração, mostrada aqui, mais m1g seno de θ1, que está aqui. Então, colocando os valores numéricos aqui, substituindo os valores numéricos, a gente encontra 16 newtons. Esta é a força de tração aqui no cabo que liga esses dois blocos e faz com que eles acelerem, com a aceleração de 0,45 metros por segundo ao quadrado. Questão 60. Quando os três blocos da figura abaixo são libertados a partir do repouso, aceleram com módulo de 0,500 metros por segundo ao quadrado. O bloco 1 tem massa m, o bloco 2 tem massa 2m e o bloco 3 também tem massa 2m. Pergunta-se, qual é o coeficiente de atrito cinético entre o bloco 2 e a mesa? Vamos identificar as forças que atuam em cada corpo, ou seja, fazer o diagrama de corpo livre, depois aplicar a segunda lei de Newton, e assim a gente obtém a resposta desejada, procurada. Para o corpo 1, nós podemos escrever, identificando aqui, nós temos a força de tração e temos o peso para o corpo 1, já que ele está suspenso. Neste caso, a tração menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Está aqui a primeira equação, representando a segunda lei de Newton para esse corpo. Para o corpo 2, nós identificamos aqui as forças que atuam nele. Na direção do plano, da superfície de apoio, nós temos a tração no cabo 2, T2, e temos aqui a tração no cabo 1. E nessa direção a gente pode aplicar a segunda lei de Newton. Mas lembrando que há atrito, então aqui nós mostramos a força de atrito que atua no bloco devido ao contato com essa superfície de apoio. Então, aplicando a segunda lei de Newton, aqui nós temos T2 menos a tração, que está no sentido contrário de T2, menos T1 no caso, menos a força de atrito. A força de atrito é μ vezes a força normal. Então, a força de atrito é μ vezes a força normal. A força normal, neste caso, é igual ao peso, que é 2mg. É a massa desse corpo, que é 2m vezes a gravidade. Então, a força de atrito vai ser μ vezes 2mg. Isso aqui é igual ao quê? A massa desse bloco, que é 2m vezes a aceleração, de acordo com a segunda lei de Newton. Agora, vamos estudar o terceiro corpo. As forças que atuam no terceiro corpo são o peso, que é 2mg, já que a massa dele é 2m, e a tração no cabo 2, que eu estou chamando aqui de T2. Pela segunda lei de Newton, basta escrever o peso, que é 2mg, menos a tração neste cabo. Isso aqui é igual a massa, que é 2m vezes a. Agora, para resolver esse sistema, basta somar as três equações. Se a gente somar essas três equações, a gente obtém aqui o seguinte resultado. Cancela as trações, quando eu somo essas equações, T1 cancela com T1, T2 com T2, vai ficar o quê? 2mg, está aqui. Nós temos aqui menos mg, está aqui, menos μ vezes a força normal, que é 2mg. Isso aqui é igual ao segundo membro, quando eu somo o segundo membro, isso dá 5ma, onde A é a aceleração. Agora, eu posso isolar o que eu quero, que é o coeficiente de atrito. Então, isolando o coeficiente de atrito, dá G menos 5A dividido por 2G, depois que a gente isola isso daqui, Lembrando que o M aparece em todos os termos, eu posso cancelar a massa, dividir tudo pela massa, e aí vai ficar 2G menos G, que dá G, representado aqui, menos 5A, dividido por 2G. Pronto, agora é só colocar os valores numéricos nesta fórmula, que a gente obtém o coeficiente de atrito, que nesse caso é 0,37.
Questão 61. A figura ao lado mostra dois blocos ligados por uma corda de massa desprezível, que passa por uma polia sem atrito, também de massa desprezível. O conjunto é conhecido como máquina de atum. Um bloco de massa 1,3 kg, o bloco 1, e outro tem massa de 2,80 kg, formam a máquina. Pergunta-se quais são o módulo da aceleração dos blocos e a tensão na corda. Bom, as acelerações dos blocos são iguais em módulo, mas os sentidos são opostos. Nós temos que isolar cada um desses corpos, identificar as forças que atuam neles e aplicar a segunda lei de Newton, resolver o sistema e assim obter a aceleração e depois calcular a tração. É exatamente isso que eu vou fazer. Então, identificando as forças que atuam no primeiro bloco, nós temos a tração, que nesse caso aponta para cima, e o peso, que é a massa desse corpo vezes a aceleração. Pela segunda lei de Newton, a tração menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Supondo aqui que estou adotando aqui o sistema se deslocando para cima. Da mesma forma, podemos estudar o segundo corpo. Nesse caso, nós temos o peso, que é m2 vezes g, menos a tração. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Essa aqui é a equação para o segundo corpo. Agora sim, vamos somar essas duas equações. Se a gente somar, aí a gente pode isolar a aceleração. E é o que eu fiz. Então, soma as equações, cancela as trações e isola a aceleração. E, neste caso, a aceleração é o que? A diferença das massas, né? Já que eu botei G em evidência aqui, dividido pela soma das massas. Pronto, agora é só substituir os valores numéricos. A gente encontra a aceleração, respondendo assim um dos primeiros valores, né? Lembrando que o corpo 1 sobe com essa aceleração e o corpo 2 desce com essa aceleração. Bom, para a gente achar a tração, basta pegar uma das duas equações. Vamos pegar a primeira, essa daqui. Então, isolando aqui a tração, vai ficar o quê? Vai ficar a massa do primeiro corpo vezes a soma da aceleração da gravidade com a aceleração do sistema. Que nesse caso, substituindo aqui, vai dar 17,4 newtons. Esse é o valor da tração no cabo que liga os blocos. Questão 62. Na figura ao lado, o bloco 1 tem massa de 2 kg e o bloco 2 tem massa 3 kg. Estes blocos estão ligados por um fio de massa desconsiderável e são inicialmente mantidos em repouso. O bloco 2 está sob uma superfície sem atrito, com inclinação de 30 graus. O coeficiente de atrito no bloco 1 em relação à superfície de apoio, que é horizontal, é de 0,25. A polia tem massa desprezível e atrito também. Uma vez soltos, os blocos entram em movimento. Pergunta-se, qual é a tensão no fio que liga os blocos? Bom, vamos identificar as forças que atuam em cada um dos blocos. Vamos estudar o primeiro corpo. Observando o enunciado do problema, né, nós notamos que há uma força de atrito que atua no primeiro corpo, devido ao contato com a superfície de apoio, que nesse caso é deslocado para a sua esquerda. Por outro lado, há um cabo que o puxa, então aparece aqui uma força de tração sobre este bloco de massa M1. Pela segunda lei de Newton, nós podemos escrever que a tração menos a força de atrito, já que essas forças têm sentidos contrários, é igual a massa desse corpo vezes a aceleração. A força de atrito a gente pode obter multiplicando o coeficiente de atrito, que é conhecido, nesse caso é 0,25, vezes a força normal. Bom, no caso aqui a gente tem que achar a força normal. Para isso, vamos estudar o bloco 1 na direção perpendicular ao plano em que ele está apoiado. Nós temos aqui a força normal, que é dirigida para cima, e temos a força peso, que é dirigida para baixo. Como aqui esse sistema está em equilíbrio, eu posso igualar a força normal com o peso. Assim, obtenho o peso. Portanto, a força de atrito vai ser μ vezes a força normal, que é dada por essa expressão. Assim, a nossa equação, a primeira equação, vai ser a tração menos a força de atrito, que é μ vezes a força normal, que nesse caso é m1 vezes g. Isso aqui é igual a massa desse corpo, que é m1, vezes a aceleração. Está aqui a nossa primeira equação. Agora, nós vamos estudar o segundo corpo, que está numa superfície onde não há atrito. Bom, para isso, vamos identificar as forças que atuam nele. Nós temos a força de tração e temos o componente do peso desse bloco na direção paralela ao plano, que nesse caso é m2g seno de θ. Bom, aplicando a segunda lei de Newton, vai ficar esse componente do peso, que é m2g seno θ, menos a tração. Isso aqui é igual a massa desse corpo vezes a aceleração.
Agora vamos somar essas duas equações, a equação 1 com a equação 2. Se a gente somar essas duas equações e isolar aí a aceleração, né, que tem todo o cuidado, a gente cancela essa tração com essa tração durante a soma, vai ficar então essa parte daqui menos esta, isso aqui vai ser igual à soma desta parte com essa parte. Coloca A em evidência, vai ficar M1 mais M2. E aí a gente isola a aceleração, que dá esse resultado. Agora é só substituir os valores numéricos. Nós temos a massa 2, que nesse caso são 3 kg, a massa 1, no caso são 2 kg, o coeficiente de atrito foi dado como 0,25, o ângulo aqui nesse caso é 30 graus, e aí substitui os valores, fazendo essa conta a gente encontra a aceleração, que nesse caso dá 1,96 metros por segundo ao quadrado. Agora sim, a gente pode responder o problema, ou seja, calcular a tensão do fio. Como? Pegando a primeira equação. Essa primeira equação daqui resolve. É o que eu vou fazer. Então, usando a primeira expressão, a primeira equação, isolando aqui a tração na primeira equação, vai ser igual que a M1 vezes A, mais μ M1 vezes G. Substituindo os valores que temos, valores numéricos, né? Eu coloquei aqui a massa 1 em evidência, que aparece aqui. Bom, e usei a calculadora e encontrei 8,8 newtons. Esta é a força de tração no cabo que liga os dois blocos. Questão 63. Ache a tensão em cada corda na figura ao lado, sabendo que o peso suspenso vale P. Então, nós temos aqui a figura aqui do item A. Vamos responder esse primeiro item. Bom, vamos identificar, neste caso, as forças que atuam no bloco e no nó, que é esse ponto daqui, que liga as cordas. Muito bem. Vamos então fazer o diagrama de força, ilustrando as tensões nessas cordas. Nós temos aqui uma ilustração. Este vetor aqui representa a tensão na corda C. Nós temos esse lado daqui representa a tensão na corda B. E esta parte aqui representa a tensão na corda A. Bom, vamos decompor, encontrar os componentes de cada uma dessas forças na direção dos eixos x e y. Vamos primeiro trabalhar aqui com a tensão na corda B. Aqui eu mostro para vocês, essas setinhas representam os vetores componentes que substituem a tensão na corda B. Neste caso, o ângulo que a tensão que a corda B faz em relação à horizontal é 45 graus, né? Já que foi dado 45 graus aqui, nós temos aqui uma transversal, isso está só aqui duas paralelas, os ângulos alternos internos são iguais, portanto aqui esse ângulo é de 45 graus. A gente pode obter essas tensões TBY e TBX, ilustrada aqui na figura, né, através dessas fórmulas. TBX, por exemplo, ou seja, o componente da tração na direção do eixo X, isso aqui, é só pegar a tração e multiplicar pelo cosseno de 45, que nesse caso o cosseno de 45 é 0,707, vezes a tensão que eu não conheço no cabo B. O mesmo a gente acha para TBY, nesse caso multiplicando pelo seno de 45. Então está aqui a tensão, o componente da tensão na direção do eixo Y. Vamos repetir esse procedimento agora para o cabo A. Aqui nós temos as tensões, os componentes das tensões nas direções x e y, e aqui têm os seus valores. Nesse caso eu vou usar o ângulo de 30 graus, sem me preocupar aqui com a questão do referencial. Aqui é 30 graus, então aqui nós temos aqui o cosseno de 30 graus, pela mesma explicação que eu tinha dado anteriormente. Vai ser a tensão no cabo vezes o cosseno de 30, eu obtenho esse componente. E o componente TAY é só multiplicar pelo seno de 30, que nesse caso dá 0,500 vezes a tensão no cabo A. Bom, vamos repetir agora, né? Vamos agora aplicar a questão de equilíbrio. Nesse nó há um equilíbrio de forças. Logo, a soma das forças na direção do eixo x é igual a zero e do eixo y tem que dar igual a zero. Para isso, a gente vai ter que igualar esse TBX com TAX. E aí a gente pega esses resultados, o nosso TAX já foi calculado aqui, por isso que eu coloco aqui, e o meu TBX já foi calculado aqui. Então eu vou igualar esse resultado com esse resultado, que me dá essa relação, essa primeira relação. Eu vou dividir então esse resultado por esse daqui. Isso dá que a tração em A é 0,816 vezes a tração no cabo B. Agora vamos
trabalhar na direção Y. Bom, no caso aqui na direção Y também há equilíbrio. E, portanto, o que eu tenho que fazer é que a tensão no cabo C tem que ser igual à soma das tensões correspondente a TBY e TAY. É o que eu fiz aqui. Então, eu devo usar essa condição. Bom, no caso aqui, esse TAY e TBY já foram obtidos aqui, né? TAY nós temos aqui, 0,500, TA, e o nosso TBY já foi obtido aqui. Bom, agora o que temos que fazer? Resolver esse sisteminha de duas equações. Bom, por outro lado, é importante observar que a tensão no cabo C corresponde ao peso, né? Então, o cabo C sustenta esse peso P. Logo, a tensão no cabo C corresponde ao peso. Portanto, TC é igual ao peso. Nós já temos esta outra equação. Bom, então já temos aqui uma das respostas. A tensão no cabo C é igual ao peso. Agora vamos encontrar as tensões no cabo A e no cabo B. Bom, para isso, vamos resolver, substituir a equação 1, que é exatamente essa daqui, e a equação 3, que é essa daqui. Vamos colocar esses dois resultados na equação 2. Se a gente fizer isso, a gente pode encontrar, sim, a tensão no cabo B. Então, a tensão em C equivale ao peso, está aqui. Isso é igual a 0,500 TA, só que TA, nesse caso, é 0,816 TB, da equação 1, mais essa partezinha aqui que eu escrevi aqui. Então, agora que eu posso fazer essa conta e isolar TB, que dá, nesse caso, 0,897 vezes o peso. Então, está aqui a tensão no cabo B. E assim, a gente responde a tensão no cabo C e no cabo B. Falta agora encontrar a tensão no cabo A. Então, eu pego agora a primeira equação, uso esse valor, substituo aqui e acho a tensão no cabo A. Então, o resultado, nesse caso, dá 0,732 vezes o peso. Então, está aqui as tensões em cada um dos cabos. Bom, agora vamos responder a letra B no slide seguinte. Bom, continuando aqui a questão, né? Agora nós temos esta figura, né, que representa aqui a letra B. Um bloco de peso P está sustentado aí por 3 cabos, né? Bom, então vamos identificar as forças que atuam nesse ponto, no nó C. E para isso a gente ilustra aqui, antes mesmo de fazer esta ilustração das forças, vamos identificar o ângulo que é formado aqui. Bom, esse ângulo aqui, pessoal, dá 165 graus, porque a soma dos ângulos internos de um quadrilátero tem que dar 360 graus. Então, somando aqui 90 mais 45, né, mais esse 60, mais esse ângulo desconhecido, tem que dar 360 graus. Isso dá, fazendo as contas, dá 165 graus. Agora sim, podemos fazer o estudo das forças que atuam no ponto C, no nó aqui, nesse ponto. Ok, então vamos identificar as forças. Nós temos aqui a tração no cabo B, representada aqui. Nós temos a tração em C, representada aqui. E temos a tração no cabo A, representado aqui. Bom, agora nós vamos colocar aqui um sistema de coordenadas para facilitar. Então, temos aqui um sistema de coordenadas que ilustra aqui os eixos Y e o eixo X. Agora vamos identificar, né, os componentes da tração aqui do cabo A no eixo X e no eixo Y. Bom, esse ângulo aqui é de 30 graus, é fácil de identificar isso. Como esse ângulo aqui é 165 graus, né, e esse aqui é 45, então nós já temos esse ângulo aqui como sendo 45, né, e esse daqui nós temos como 165. Então, somando 45 com 165, né, dá 210, né? Subtraindo, então, de 180, a gente encontra 30 graus. E agora sim, a gente pode escrever o componente da tração no cabo A como TAX. E esse valor é obtido multiplicando a tração no cabo A vezes o cosseno de 30, o que dá 0,866 vezes a tração no cabo A. A tração, o componente da tração no cabo A na direção Y é só multiplicar pelo seno, e a gente obtém esse resultado. Muito bem, agora nós vamos estudar o cabo B, né? Nós temos aqui a tração no cabo B, esse ângulo aqui é de 45 graus, é só multiplicar a tração no cabo B vezes o cosseno de 45, o que dá 0,707 vezes a tração no cabo B. E o componente dessa tração na direção Y dá o mesmo resultado, está aqui. Agora sim, nós podemos aplicar a condição de equilíbrio no nó.
Bom, no caso aqui, a soma dos componentes da força na direção x tem que dar zero. Mas nesse caso, para isso acontecer, nós temos que igualar a tração, o componente da tração A na direção x com o componente da tração na direção x da tração B. E esse resultado está mostrado aqui como sendo 0,816 vezes TB. Então, igualei TAx, que é esse daqui, com o meu TBx, que no caso é 0,707 vezes TB. Isolando, encontrei essa primeira equação. Agora vamos observar na direção y. Na direção y nós temos TBy, né, que é representado aqui. Isso aqui tem que ser igual à soma do meu TAy, né, com a tração no cabo C. Bom, aqui nós temos então que TBy vai ser 0,707 TB, que já foi encontrado aqui, né? Isso aqui é igual a quem? A TC, que nesse caso aqui é igual ao peso, né? Porque é o equilíbrio, mais a tensão, ao componente da tensão do cabo A na direção Y, que nesse caso aqui é esse daqui, que já foi calculada aqui. Então, está aqui. Então, a gente tem que resolver agora esse sistemazinho formado aí por essas duas equações. Substituindo, então, esse resultado aqui de 1 em 2, a gente pode achar a tensão procurada, essa é a tensão no cabo B. Então, foi isso que eu fiz, substituindo 1, que é isso daqui, aqui, e isolando aqui TB, né? Temos essa equaçãozinha aqui. Fazendo essas contas aqui, no caso eu tive que multiplicar esse com esse, passar para cá, fazer toda a operação, isolar aqui a tensão e obtenho assim o valor de TB. Então está aqui o valor de TB, a tração no cabo B é 3,34 vezes P. TC é igual ao peso no caso, porque é equilíbrio. E aí agora substituindo esse resultado aqui, a gente acha a tensão no cabo A, que nos dá nesse caso, a tensão no cabo A é 0,816 vezes a tensão no cabo B, que já foi encontrada aqui. Então, multiplicando, a gente encontra 2,73 P. Está aí o resultado procurado. Questão 64. O bloco A da figura abaixo pesa 60 newtons. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície sobre o qual ele se apoia é de 0,25 e o peso P é igual a 12 newtons. E o sistema está em equilíbrio. Calcule a força de atrito exercida sobre o bloco A. Esse é o primeiro momento. E, no segundo momento, ache o peso P máximo que permite ao sistema ficar em equilíbrio. Bom, então nós vamos primeiro determinar a força de atrito exercida sobre o bloco A. Vamos identificar as forças que atuam em cada bloco. Vamos começar com o bloco A. Primeiro, foi dado que o bloco A ele tem um peso de 60 newtons. Se a gente dividir 60 newtons por 9,80, nós encontramos 6,12. Isso representa a massa. Então, a massa do bloco A é 6,12 quilos. Muito bem. Para o mesmo bloco, nós identificamos duas forças que atuam na direção perpendicular à superfície de apoio. Nós temos o peso, que é de 60 newtons, e a força normal, que é dirigida para cima. E nesse caso, vale também 60 newtons, porque está em equilíbrio com o peso. Por outro lado, a gente sabe que há uma força de tração que puxa o bloco A, nesse caso para a direita, e há um atrito que sustenta a força de atrito. No equilíbrio, a tração 1 é igual à força de atrito, e a força de atrito é calculada multiplicando μ, que é o coeficiente de atrito, que é 0,25, vezes a força normal, que neste caso a força normal é igual ao peso, que é 60 newtons. Fazendo essa conta, a gente acha a força de atrito como sendo 15 newtons, o que responde à primeira pergunta, calcular a força de atrito exercida sobre o bloco. Agora nós vamos achar o valor do peso máximo que se pode colocar aqui para manter o sistema em equilíbrio. Para isso, vamos fazer um estudo desse ponto aqui, que é o nó. E esse nó está em equilíbrio. Nós temos aqui 3 cabos que ligam este ponto. Muito bem. Primeiro vamos identificar aqui, identificamos a força de tração T1. Essa força de tração no nó, a gente pode já informar para vocês que vale 15 newtons, já que ela é igual à força de atrito. Então, nós já temos a tração T1. Por outro lado, nós temos na direção X a tração T2X. A tração T2X é o componente da tração T2, aqui nesse cabo, que eu chamei de T2, na direção X, que é só multiplicar pelo cosseno o valor dessa tração. Então,
T2x é dado por T2 cosseno de 45, que no equilíbrio é igual a T1, quer dizer, essa força daqui é igual a essa. Como T1 já foi calculada, vale 15, então vai ficar 15 dividido por 0,707. Isso dá 21,2 newtons. Isso aqui é o valor da atração neste cabo aqui. Bom, agora nós vamos estudar na direção Y, ainda observando o nó. Na direção Y, nós temos aqui nesse ponto correspondente ao nó a tração 2 na direção Y, esse componente daqui, que é T2Y, que nesse caso, esse T2Y é T2 vezes o seno de 45, né? E por outro lado, a gente tem aqui a tração T3, que nesse caso é igual ao peso. Então, na direção Y, nós temos que T3, né, é igual a T2 vezes o seno de 45, né? Tá aqui. E aí a gente substitui aqui os valores numéricos. T2 nesse caso vale 21,2 vezes o seno de 45, que fazendo as contas dá 15 newtons. Isso aqui representa T3, a tração nesse cabo. Só que esse cabo daqui sustenta o peso P. Portanto, nós concluímos que o peso procurado, o peso P, é igual a 15 newtons, né? É o próprio valor da tração no cabo que o sustenta. Respondendo assim a questão 64. Questão 65. A figura mostra 4 pinguins que estão sendo puxados sobre gelo muito escorregadio, ou seja, você pode desprezar o atrito, por um zelador. As massas de 3 pinguins e a tensão em 2 das cordas são conhecidas e valem a massa 1, 12 kg, a massa 3, 15 kg, a massa 4, 20 kg, a tensão na corda 2 é 111 newtons e a tensão na corda 4, 222 newtons. Determine a massa do pinguim 2, que não é dada. Nós não conhecemos a massa do pinguim 2. Bom, para a gente responder essa questão, vamos isolar cada pinguim, identificar as forças que atuam em cada um desses pinguins e aplicar a segunda lei de Newton, né? Vamos lá. Então, façamos o diagrama de força para cada pinguim na direção do movimento. Vamos lá. Então, o primeiro pinguim, nós identificamos aqui que o primeiro pinguim, esse pinguim daqui, ele está submetido a uma tensão T1 e a massa dele vale 12 kg. Então, pela segunda lei de Newton, a tensão é igual a massa vezes a aceleração. É 12 vezes A. Agora nós vamos fazer o mesmo para o segundo pinguim, em que a massa nós não conhecemos. Nós temos a tensão no cabo 2, indicada aqui na figura, e temos aqui a tensão no cabo 1, que eu puxo para a esquerda. Pela segunda lei de Newton, T2 menos T1 é igual a massa desse pinguim, que eu não conheço, vezes a aceleração, que também é desconhecida. Bom, agora nós vamos estudar o pinguim 3. Neste caso, a tensão aqui no cabo 3 aqui, corresponde a T3. No cabo aqui 2 é T2. Pela segunda lei de Newton, vai ficar T3 menos T2 é igual a 15, que é a massa 3, a massa do pinguim 3, como 15, vezes a aceleração. Vezes a aceleração, que nesse caso nós não conhecemos. E por último, vamos identificar agora o pinguim 4. As forças que atuam no pinguim 4, na direção em que ele se desloca, é a tensão, que é 222 newtons, que eu chamei de T4, e a tensão no cabo 3, que eu chamei de T3. Pela segunda lei de Newton, isso é dado por T4 menos T3, que é igual a massa desse pinguim, que nesse caso são 20 kg, vezes a aceleração. Bom, o que temos que fazer agora é somar todas essas equações para encontrar uma relação entre a massa e a aceleração. Bom, somando todas as equações, né, nós encontramos que, neste caso, eu vou cancelar T1 com T1, T2 com T2, T3 com T3, vai sobrar só T4, que é conhecida e vale 222 newtons. Então, vai ficar T4 é igual a soma, no caso aqui, desse segundo membro aqui, nesse caso 12A, mais 15A, mais 20A, mais M2A. Eu vou colocar esse A em evidência, aí fica 12 mais 15 mais 20, que dá 47, né, mais M2, que eu não sei, vezes a aceleração do sistema.
Isolando aqui a aceleração, vai ficar a tensão 4, que no caso é 222 newtons, dividido pela massa do sistema, que é 47, mais a massa desconhecida do segundo pinguim. Bom, agora nós podemos somar a equação 2 com a equação 1. Se a gente pegar aqui a equação 1 e somar com a equação 2, a gente encontra aqui uma relação também entre as massas, né, e a aceleração. Então, nesse caso, somando aqui, vai cancelar T1 com T1, e aí a gente sabe qual é a tensão no cabo, que é, no caso, 111 newtons. Então, colocando aqui, né, vai ficar T2, que é 111, é igual a 12A mais M2A. Colocando A em evidência, fica 12 mais M2, eu não sei, vezes a aceleração, que nesse caso já foi isolada aqui como 222 sobre 47 mais M2. Então, está aqui. Vamos simplificar 222 por 111, isso dá 2, né? E vamos assim isolar M2. Se a gente isolar aqui M2, né, isso vai dar 23 quilos. Então, está aí a resposta do problema. O pinguim de massa desconhecida, agora nos cálculos aqui mostra que o resultado dá 23 quilos. E assim a gente encerra esta lista. Espero que este trabalho tenha desenvolvido aí algum conhecimento importante para vocês. Espero que continue assim acessando o meu canal. Sugiro que faça a inscrição, que aí vocês recebem os comunicados dos vídeos que eu irei publicar mais na frente. Então, um abraço e sucesso a todos.